Então, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas, todo mundo. Muito obrigado pela presença. Quem quiser chegar mais, nós vamos começar agora o nosso segundo interlúdio musical. Esse aqui não é propriamente musical, é sonoro, porque ele tem a ver com uma nova forma de ler livros que está se desenvolvendo no país. E a gente quer registrar isso aqui em alto e bom som. Por isso eu queria convidar ao palco as nossas convidadas. Por favor, vamos receber a Maria Stockler Carvalhosa. Seja bem-vinda, Maria. Oi, Maria. Deixa eu te dar um beijo. Tudo bem? Aí, tudo certo. Tudo jóia? Tudo ótimo. Seu microfone está aqui, por favor. Muito bem. Palmas para Maria. E palmas para o café que trouxe ela até aqui junto com a gente. Para falar com a Maria, nós vamos chamar a grande atriz Isabel Teixeira. Eu te convido para cá. Seja bem-vinda. Uma honra. Você pode sentar ali ao centro, por favor. Isabel, que enfim, todo mundo conhece, e é uma honra muito grande receber aqui, grande atriz que está enveredando por esse universo dos audiolivros. E para conduzir essa conversa, eu chamo uma grande jornalista cultural que tem um arco amplo de interesses, é editora na revista Gama, Isabelle Lima. Seja bem-vinda, Isabelle. Seja bem-vinda. A Isabelle, vocês podem ler ela na revista Gama, que é uma revista eletrônica incrível, é gamarevista.com.br. E ela também é podcaster, ela entende desse assunto, ela trata de vinhos. Que vinho foi esse? Que vinho foi esse que está aí nas plataformas e está também na Rádio CBN, né? Eu queria também aqui prestar uma homenagem, já que a gente está falando de escuta e de vários tipos de sensibilidade, eu queria prestar uma homenagem aqui a Nilda e o David, que são os nossos intérpretes de Libras. Queria pedir uma salva de palmas para eles, por favor, que estão levando a Feira do Livro para mais gente. Tá bom? Então é isso. Beli, estamos nas suas mãos. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu vou arriscar fazer aqui uma audiodescrição. Eu fiz um curso Express com a Maria, então acho que vale a pena dar essa arriscada hoje. Começando pela Maria. Eu anotei tudo e acabei de me perder, mas eu vou me achar. Ela é uma mulher branca, de cabelos lisos escuros, veste um macacão rosa estampado e botas pretas. Ela está com café, que é o cachorro dela, o labrador preto. A Isabel Teixeira é uma mulher branca, de cabelos longos e castanhos cacheados. Ela usa óculos. Ela está com uma camisa azul, uma calça preta de risca de giz, bem específico, e botas pretas. Dando água para o café. E eu, Isabelle, tenho cabelos curtos, cacheados, tenho uma blusa verde, uma calça jeans e um tênis branco. O Paulo já fez todas as apresentações, então eu vou pular. Mas eu tenho uma série de perguntas aqui para guiar esse papo, e no final a gente vai ter 15 minutos para abrir para perguntas do público. Os monitores têm papel e caneta para que vocês nos escrevam essas perguntas. E agora, antes do nosso papo, a gente vai ouvir alguns trechos de audiolivros para ter uma pequena amostra desse universo e já entrar um pouco no clima. É uma colagem de áudios. O primeiro deles é a Isabel Teixeira lendo O Acontecimento, da Annie Ernaux. Depois a gente ouve Giovanni Martins lendo O Sol na Cabeça, Camus lendo O Estrangeiro, Paul Auster lendo 4321, Roberta Estrela Dalva lê Mulheres de Tijoco Papo e Isabel Teixeira lê O Acontecimento. Desci na estação Barbès. Como da última vez, um grupo de homens esperava debaixo do metrô elevado. As pessoas avançavam na calçada com sacolas rosa das lojas Tati. Peguei a Avenida Magenta, reconheci a loja Billy, com anoraks pendurados do lado de fora. Uma mulher vinha na minha direção.
Usava meias pretas com desenhos que cobriam suas pernas grossas. A rua Ambroise Paré estava praticamente deserta até os arredores do hospital. Segui o longo corredor de arcos do pavilhão Elisa. Da primeira vez, eu não tinha percebido o coreto no pátio que acompanha o corredor envidraçado. Eu me perguntava como veria tudo isso depois, quando fosse embora. No entanto, dessa vez, ao invés de sair de perto, como sempre fazia, me aproximei. Ela tentava olhar para trás sem mostrar que estava olhando, eu ia chegando mais perto. Ela começou a olhar em volta, buscando ajuda, suplicando com os olhos. Daí então colei junto dela, mirando diretamente a bolsa, fingindo que estava interessado no que pudesse ter ali dentro, tentando parecer capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Ela saiu andando para longe do ponto. O passo era lento. Eu a observava se afastar de mim. Não entendia bem o que sentia. Foi quando, sem pensar em mais nada, comecei a andar atrás da velha. Ela logo percebeu. Estava atenta, dura, no limite de sua atenção. Tentou apertar o passo para chegar o mais rápido possível a qualquer lugar. Mas na rua, era como se existíssemos apenas nós dois. Por vezes eu aumentava a minha velocidade, ia sentindo o gosto daquele medo, cheio de poeira de outras épocas. Depois diminuía um pouco, permitindo que ela respirasse. Não sei quanto tempo durou tudo aquilo, provavelmente não mais que alguns minutos, mas para nós, era como se fosse toda uma vida. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. His mother's name was Rose, and when he was big enough to tie his shoes and stop wetting the bed, he was going to marry her. Ferguson knew that Rose was already married to his father, but his father was an old man, and it wouldn't be long now before he was dead. Once that happened, Ferguson would marry his mother, and from then on, her husband's name would be Archie, not Stanley. He would be sad when his father died, but not too sad, not sad enough to shed any tears. Tears were for babies, and he wasn't a baby anymore. There were moments when tears still came out of him, of course, but only when he fell down and hurt himself, and hurting yourself didn't count. Quando eu chegar lá, e com certeza já terei visto flores, quero ver flores vermelhas. Quando eu chegar lá, depois de ter passado por canteiros de flores no meio das campinas, vou passar a carta para o inglês e enviar. Eu quero que o que eu fale se pareça com o inglês, outra língua que eu sei falar. Uma língua estrangeira, dizer goodbye mother, goodbye father, goodbye you. Serve-me tão mais às vezes ao invés de adeus mãe, pai, vocês. Ainda não vi flores. Quero ver flores no meu caminho a Babaçus e Mucamos. Ontem me lembrei que mamãe nasceu em Tijucopapo. Se houver uma guerra, a culpa é dela. Pode ser que um texto como este provoque irritação ou repulsa, ou seja considerado de mau gosto. Ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito imprescritível de escrevê-la. Não existe verdade inferior. E se eu não relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando do lado da dominação masculina do mundo. Então, para começar o nosso papo, eu vou fazer a primeira pergunta à Maria, mas Isabel fica à vontade para comentar. Maria, a gente sempre contou e ouviu histórias, mas o audiobook, o audiolivro, demorou para pegar no Brasil. Embora a gente tenha, sim, mergulhado na onda dos podcasts, nos abrindo a um tipo de escuta diferente. Em outros países, já tem um acervo muito maior de audiolivros. Por que você acha que a gente se atrasou? Primeiramente, bom dia a todo mundo. Queria agradecer muito à Feira do Livro e a 451
enfim, por abrir esse espaço para a gente ter essa conversa sobre escuta e sobre audiolivros. E eu fiquei pensando sobre a sua pergunta, Isabelle, e eu acho que sempre quando a gente tem uma limitação em algum tipo de impedimento, a gente tem que dar um jeito de conseguir vencer esse obstáculo, principalmente pela tecnologia. E foi isso que aconteceu com os podcasts, na verdade. A gente viu esse boom acontecendo, e todo mundo aqui presenciou isso na pandemia de Covid-19, quando a gente tinha que ficar em casa e não podia sair de casa, que surgiu essa onda dos podcasts e de ouvir histórias, de ouvir outras vozes. E foi muito louco para mim, porque quando eu estava na pandemia, a minha sensação era que todo mundo tinha virado deficiente também. Ninguém podia sair de casa, todo mundo tinha dificuldade, e por isso as pessoas estavam muito mais receptivas para tentar achar outras formas de fazer exatamente o que eles faziam antes. Foi, sei lá, para mim, o momento mais empático que eu já vivi. E a história do audiolivro, na verdade, ela é meio parecida. Você tem, enfim, a criação do fonógrafo em 1877, e desde o começo você tem muitas possibilidades com a gravação de som, mas só que desde o começo a gravação de histórias é uma premissa, assim. Acho que, inclusive, as propagandas do fonógrafo eram com, tipo, merry-go-round, eram com umas histórias de micro quadrinhas e poesias e tudo mais. Mas só que você vai começar a ter audiolivros gravados de maneira mais sistemática depois da Primeira Guerra Mundial, que é uma coisa muito interessante de pensar, porque todas as coisas que eu estou lidando mais na minha vida agora, audiolivros e o café, que é meu guia, são coisas que pessoas e seres que foram tecnologias e sistemas desenvolvidos após a Primeira e a Segunda Guerra. Porque o que acontece é, quando os soldados vão à guerra e eles voltam, eles estão muitas vezes deficientes. Tanto, enfim, com deficiência física, sensorial, cognitiva. E por causa disso, por causa desse aumento de deficientes meio fora da ordem de exclusão que você tinha antes, o governo americano e os governos da Europa, que é onde aconteceu, e você teve esse enorme grupo de homens jovens, saudáveis, que ficaram deficientes, eles tentam achar saídas, assim, tanto no começo do treinamento dos cão-guias, quanto na gravação de livros. Então, nesses lugares, na Europa e nos Estados Unidos, você começa desde, enfim, dos anos 30, a ter a presença de audiolivros nas escolas e em bibliotecas. Você tem um pouco a criação desse hábito. E com a gente isso foi muito diferente. Assim, você tem, claro, gravação de poesia, gravação de livro no Brasil, no século XX, principalmente no Selo Festa, mas que é dos anos 50, 60, e que é uma coisa menos sistemática do que você tem lá fora. Então, tem, claro, também uma outra questão, que o audiolivro é um livro, e você tem um problema de leitura muito, muito grave aqui no Brasil, mas só que o audiolivro ele também é uma saída possível, ele não é só para deficiente, ele não é só para pessoas cegas, ele é uma coisa que abre uma outra chave. E a população brasileira é muito... O Oswald fala no Manifesto Antropófago que o Brasil é um país auricular, a gente está acostumado muito a ouvir. E a contação de histórias é uma coisa que não é por falta de vontade, não é por falta de possibilidade, assim, que o audiolivro não pegou. Ele só ainda não pegou. Mas ele tem toda a chance para pegar. É isso. Isabel, além de estar gravando os livros, eu pulei a minha parte da apresentação e não falei que a Isabel está gravando livros da Annie Ernaux para a Supersônica, que é a editora que a Maria idealizou junto à diretora Daniela Thomas, a escritora Beatriz Bracher e a produtora Mariana Beltrão. Então, Isabel, além de gravar esses livros, você é uma consumidora voraz de audiolivros. Conta pra gente, pra você, qual é o barato do audiolivro? Nossa, eu vou primeiro contar por que eu sou uma consumidora voraz de audiolivros. Na década de 90 do século passado, eu descobri uma biblioteca sonora lá no Centro Cultural São Paulo. E era um programa muito bonito e chique para uma adolescente fazer. Pegar o metrô e parar no Centro Cultural e pedir discos para escutar. Então, ali eu escutei o Manuel Bandeira, o Drummond, o João Cabral de Melo Neto, e, principalmente no caso do Bandeira,
que era o tema da minha tese de iniciação científica na Faculdade de Letras, foi muito emocionante eu ouvir a voz dele. Aquilo lá mudou um pouco o meu... a Maria e eu, a gente tem conversado bastante, e Maria outro dia falou: Bel, eu fiquei ouvindo o Haroldo de Campos e tudo para mim era o Haroldo de Campos, tinha uma voz Haroldo de Campos na minha mente, assim. E o Bandeira ficou comigo. É afetuoso isso, né? É o afeto. E depois eu li O Estrangeiro várias vezes, na escola uma vez, depois na faculdade, depois eu sou uma autodidata no francês e aprendi muito lendo O Estrangeiro em francês, mas eu não tinha entendido o livro tão profundamente quando o Camus começa e fala: Aujourd'hui, maman est morte. É seco, né? E ele vai assim até o final do livro. E foi um alumbramento para mim ler o livro dessa outra maneira. Era bem trabalhoso no começo ter acesso a esses áudios. Quando eu descobri os áudios do Cortázar, lendo ele mesmo, aquilo para mim parecia que eu tinha descoberto ouro dentro da minha carteira, sabe? E Doris Lessing, lendo ela mesma, é impressionante. Eu gosto demais, porque é uma voz mais velha, mais bonita, com toda a experiência daquela vida, dessa escritora, estava na voz dela. E fui indo, assim, aí tudo foi se abrindo. E o Paul Auster, por exemplo, é um autor que eu escuto. Ele estava nesse nosso primeiro trecho de seleção que a Maria fez tão lindamente. O Paul Auster, eu li todos os livros dele, eu li ouvindo. E lia lendo também, porque é uma maneira de estudar inglês, né, para os autodidatas como eu. Mas o 4321, que ele diz que é o último romance dele de grande fôlego, ele é de grande fôlego mesmo, né? E ele leu o livro inteiro e eu comecei a ter uma relação com aquela voz. Num certo momento, eu achei até que a gente estava namorando, eu e ele. Assim, eu era fumante ainda na época, tinha isso em comum, é uma voz fumante a dele, é uma voz toda imperfeita. Aquilo é muito forte. Então, eu comecei a perceber, né, nessa experiência que passa por décadas, né, que vocês imaginem, quando a gente lê vendo, né, o códex, né, o livro, o papel e a tinta, eu sou muito adepta ao papel e à tinta. Para mim, não pode faltar na vida papel e caneta. Mas existem outras formas de escrever, né? Mariana Lima está aqui, atriz, fez um trabalho comigo já de escrita na cena, onde a gente escreve livros no ar da cena. A gente fala, se transcreve e trabalha em cima, né? Porque tem técnica depois, porque tem edição. Mas é uma maneira nova de escrever, falando. Marlon Brando escreveu diários lindíssimos, gravando. Samuel Weiner escreveu Minha Razão de Viver, gravando. É uma maneira de escrever. Outra maneira de ler é ouvir, né? Eu, quando fui ouvir os áudios, eu tinha escutado em casa, e agora eu fui ouvir aqui, fechei os olhos, e é muito bonito, porque a gente está o tempo inteiro vendo coisa demais e tendo muita informação. Tentem fechar o olho, porque assim, ler aqui, ler ouvindo aqui, teve uma hora que teve pássaros, aí você sente o vento. E você está ouvindo o Paul Auster lendo ali, né? E vem uma imagem junto com essa imagem que eu imagino uma feira de livros. Eu sei que eu estou numa feira de livros. Que barulho é esse da feira de livros? Então, uma literatura expandida que se faz por uma percepção que não vem do olho, porque o olho ele tem um contato com o nosso cérebro, que é esse aqui, né? Ele é reto lá para o fundo do cérebro. O da audição ele é reto e vem pelos lados, não vem pela frente. Com certeza, a neurociência deve dizer que tem outras coisas se ativando ali dentro.
E aí é uma grande viagem, uma viagem deliciosa, fechar os olhos e ouvir. Então, eu tenho a mesma pergunta para as duas. Da perspectiva de quem edita, para Maria, e da perspectiva de quem interpreta, para Isabel, que é: o que faz um bom audiolivro? Bom, o audiolivro, ele tem... Eu estava até pensando, enfim, na sua resposta e na seleção de áudio que a gente fez, que o audiolivro, ele é o livro, ele é o texto, mas ele tem essa coisa do formato que muda. Assim, ele não é o livro fechado de papel, ele não tem essa coisa tão incrível, tão quase religiosa, de você pegar um livro em silêncio e ler, e ouvir, imaginar. Mas ele tem a voz, que é um outro item, é uma outra possibilidade. É mais sobre, enfim, não sobre o texto, mas sobre a textura do que você está participando, assim. E é uma coisa que é quase como se a voz meio te desse a mão e vocês estão juntos e meio a voz vira a voz da sua cabeça. E daí, quando eu coloquei o Giovanni Martins na seleção, foi porque esse audiolivro foi um dos primeiros audiolivros que eu me apaixonei, assim. Quando lançou o Sol na Cabeça, minha mãe leu para mim em voz alta, eu já tinha ficado cega, e ela lia muitos livros para mim em voz alta. E foi uma leitura, eu amei, mas assim, quando eu ouvi com a voz dele, foi outro livro, porque é a voz dele, é super oral, e foi uma outra maneira de eu me aproximar do livro, assim. No final, também, isso que a Bel estava falando da escrita no ar, no final, na outra seleção, eu coloquei um dos pedaços da gravação da Estela do Patrocínio, que daí é um outro tipo de... Não é um audiolivro, mas é por causa da gravação do falatório dela, você pôde colocar o livro, pôde registrar, e pôde circular, e pôde chegar a mais gente, assim. Mas o que faz um bom audiolivro... Era essa a pergunta, né? Era essa a pergunta. Eu não sei. Eu acho que tem muito essa questão da compatibilidade entre a voz e o texto. E você tem muitas possibilidades que surgem quando você está gravando. Então, tem o audiolivro do Sandman, por exemplo, que é uma história em quadrinho, que daí ele é super cheio de paisagem sonora, e cheio de efeito, e cheio de interpretação pesadíssima. E é muito legal. É muito maravilhoso. Eu falo desse audiolivro sempre, porque assim, foi muito incrível para mim ler e me imaginar dentro de um quadrinho. Não é só que eu estava lendo o quadrinho, eu estava dentro do quadrinho. Então, acho que depende muito. Você tem que fazer um trabalho de interpretação muito delicado. Assim, o que plasticamente pode funcionar para esse audiolivro ser um objeto tão válido quanto o livro físico. Queria falar, Maria, disso que você falou do Sandman. A Maria que me mostrou um trecho do Sandman. E é muito... A gente fala muito de paisagem sonora, né? Audiobook não tem paisagem sonora. Quando existe a paisagem sonora, como no Sandman, fica mais gráfico o que a gente imagina. Anteontem a gente falava, né? A paisagem sonora ela dá uma sensação para quem escuta mais plástica, de artes plásticas, né? E o audiobook, ele é o afeto, ele é uma relação, ele é quase uma contracenação auditiva com quem lê. E o que faz um bom audiobook para mim não é a perfeição. Então, eu acredito que atores lendo os audiobooks ou, né, diversas leituras, eu imaginei assim, um banco de vozes de pessoas que querem ler em voz alta um livro X, né, querem ler, não sei, Grande Sertão Veredas, todo mundo lendo um pedaço e essas vozes irem se mesclando. Várias interpretações diferentes, são releituras de leituras, vai criando uma outra textura, né? Então, depende muito do teu envolvimento com o audiobook. Mas isso eu estou falando como ouvinte. Às vezes me pega, às vezes não me pega. Tem vozes que me pegam muito. E eu, né, ao contrário, aqui no Brasil, eu acho que é um universo amplo a se explorar, realmente, porque é um mercado de trabalho gigantesco para atores, para técnicos, para editores, para revisores. E acho que, inclusive, gente, é uma ferramenta
que eu acho que vai ter muito valor num mundo onde a gente está perdendo um pouco essa capacidade de escutar, né? Então, tem gerações aí que vão precisar sentar e escutar, né? Pensando só um pouco que a literatura ela começa na escuta, né? O Homero não escreveu nada, ele falou. Tem muita poesia falada e depois transcrita, né? Então, eu já digredi aqui porque a gente estava falando do que é um bom audiobook, né? E, para mim, como ouvinte, tem essa relação de afeto que pode acontecer e pode não acontecer, não tem fórmula. Mas, agora, nesse novo desafio, eu venho aprendendo muito desde que a gente começou esse trabalho com a Annie Ernaux. E eu acho que, como atriz, como leitora, né, eu ainda estou descobrindo. Eu erro muito. Tem coisas muito sutis. Assim, um dia a Dani Thomas falou: tem que ter mais sol na voz, porque a Annie Ernaux ela não sofre. Ela é uma mulher que resolve as histórias dela na escrita. Então, é um pouco mais solar. E aí, olha que bonito eu solarizar a minha voz, né? E também tem uma coisa que tem a ver com o nosso trabalho no geral, que é eu visualizo o que eu tô falando. Então, eu me entrego totalmente para a imagem que eu estou lendo e eu escuto a minha própria voz, que é uma coisa que eu comecei a fazer e que tem sido muito boa. Então, eu ainda não alcancei uma qualidade que a gente pode alcançar. Eu acho que isso é um trabalho coletivo de editoras, de legislação, de instituições que fomentem os audiolivros no Brasil, né, Maria? A gente ter pessoas que não vêm entrando em livrarias e sentindo que tudo aquilo também é para elas, né? E nós, atores, locutores, amadores, nós cultivando essa cultura do ler em voz alta, né, aprendendo. A gente tem muito a fazer. Então, eu sou uma aprendiz e acho que vou ainda aprender muito coletivamente, porque eu acredito também que é uma plataforma que vai se expandir muito no Brasil nos próximos anos. Então, ainda falando sobre a leitura, né, Maria? Existe uma discussão sobre neutralidade de tom. Queria saber para você o que é uma boa leitura. Você já falou que um tom nunca é neutro, que qualquer leitura carrega elementos consigo. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Claro. Eu acho que tem muito essa dimensão no audiolivro que a Bel falou, que, pelo menos para mim, assim, quando eu estou escutando audiolivro, eu consigo imaginar muito mais as imagens do que quando eu estou lendo com um leitor de tela. E rápido, eu também escuto muito rápido e falo muito rápido. Mas só que, quando eu estou escutando os audiolivros da Annie Ernaux, que a Bel está gravando, eu consigo imaginar as cenas, eu consigo imaginar ela andando, porque também tem tempo para você imaginar. Tipo, o audiolivro ele não é físico, ele não tem dimensões espaciais, ele tem uma dimensão temporal. Então, o fato da pessoa estar falando e as pausas que ela dá e a rapidez ou enfim, a diminuição da velocidade da voz e da fala e das frases, ela meio cria uma distorção que você embarca junto com a pessoa, assim. E daí isso é uma outra coisa que, enfim, quando a gente começou a gravar, eu comecei a ir nas gravações, eu comecei a perceber que eu não é só sobre o tom, é sobre todo o mundo que se constrói quando a pessoa começa a contar uma história. E sobre o mundo que a pessoa está imaginando e que você está imaginando junto com a pessoa. Mas não tem essa coisa de que o audiolivro precisa ser uma leitura neutra para não influenciar a imaginação. Ela é uma cilada. Tipo, é uma das piores regras, na minha opinião, que você pode se basear, porque a neutralidade não é tão interessante assim. Tipo, não é... Ela é falsa e não é tão interessante. Tipo, é bom se abarcar que as vozes são... abraçar que as vozes são diferentes, que a voz do Paul Auster ela é rasgada e meio voz de fumante. É bom você ver como cada voz tem possibilidades de interpretação diferentes. Que, quando você escuta um audiolivro, sei lá, do Joyce, lido por uma mulher,
aquela vai ser uma leitura diferente do que quando você, não sei, talvez leia no papel e imagine que é um senhor irlandês escrevendo aquilo. Então, acho que é importante a gente abraçar isso. Acho que é importante a gente abraçar que cada voz pode te trazer coisas diferentes, imagens diferentes e mundos diferentes quando você escuta. Isabel, como você acha o tom certo? Eu também estou com a Maria. Assim, não tem um tom certo, não. Para mim, agora, eu gravo várias horas seguidas. Tem sido quase um vício. Eu estou um pouco viciada nisso, porque vicia. E tem uma coisa interessante também que começou a acontecer, que é a relação... Eu estou gravando em casa, porque eu não fiquei um tempo sem poder sair, então montaram um pequeno estúdio portátil dentro da minha casa, né? E com a pandemia, tecnicamente, a gente teve uma evolução nesse sentido. Então, o audiobook, eu também gravei em estúdio, né, fechado, é uma experiência muito legal, mas também gravo em casa. E a gente faz numa plataforma online, eu e Pedro Laureta, do estúdio. E é interessante porque, nessa fase que eu estou gravando em casa, tem uma relação com o técnico. Então, essa relação técnica com o técnico... ele sabe que, em algumas frases, a gente pode voltar porque teve algum ruído, a gente pode pegar de uma vírgula. A gente começa a respirar meio juntos, eu e ele. Então, é interessante porque não é uma coisa totalmente solitária, né? Porque tem um pulso. E quando o Pedro começa a falar assim, parece que você ralentou um aposto, que talvez a gente possa fazer um pouco mais rápido, e eu vou lá e testo isso, eu penso, poxa, já é coletivo, né? Já é bem... Qual era a pergunta mesmo, Isabel? Como é que você acha o tom certo? Então, aí como é que eu vou saber qual é o tom certo? Porque essa imperfeição, e o Paul Auster eu ainda continuo achando uma referência linda, essa imperfeição me dá também... a gente vai sentindo. E, às vezes, teve um dia lindo, meu e do Pedro, que eu estava fora do tom. E eu estava muito cansada. A gente resolveu gravar à noite, online, né, à distância, e eu estava cansada. E é um livro só, quer dizer, não podia cair tanto assim. Então, não achar o tom também é achar o tom, né, gente? E esse pode ser o aprendizado. E aí tem uma coisa que a Annie Arnaud, né? Qual é o tom dela? E teve uma coincidência aí, porque ela é uma escritora... Eu não vou dizer de diário, porque diário realmente não é literatura, né? É um diário refeito, é um contar a vida, né? Tem um tom de diário, mas tem um labor técnico de literatura muito bom. É muito bom como essa mulher escreve. Me dá uma sensação de liberdade e vontade de escrever. Então, achar o tom dela... Aí eu acho que tem um trabalho, e é muito importante a presença da Daniela Thomas e também da Mari Beltrão e também de Maria, que vão falando algumas coisas e vão dando alguns retornos, porque a gente está fazendo uma autora, não é um livro, né? É uma autora. Então, isso, para mim, é muito legal, porque não é uma personagem, né? Mas é uma autora. Eu não me imponho sobre ela. Eu estou a serviço dela. Então, isso é uma coisa que eu fico muito atenta para achar o tom. Falando mais especificamente da Supersônica, Maria, conta pra gente como é que ela nasceu e como é que você está montando esse catálogo. Então, ela nasceu a partir de um artigo que eu escrevi para a 451, em 2021, sobre os audiolivros e as possibilidades poéticas dos audiolivros. A Daniela Thomas teve essa ideia de colocar em prática, fazer algo para mudar a carência de audiolivros que eu tinha na época.
E daí a Supersônica se montou comigo, com a Daniela Thomas, com a Mariana Beltrão e com a Beatriz Bracher. E, enfim, a gente decidiu entrar nessa Só que a gente se deparou, de fato, com essa questão que tem um espaço muito vazio ainda de audiolivros. Então, o que a gente poderia escolher para gravar e para criar uma mudança real, para ter mais pessoas deficientes com acesso a livros de boa qualidade e, enfim, para ter acesso a uma experiência de leitura tão incrível, tão radical, tão maravilhosa quanto uma pessoa que enxerga pode ter quando ela pega um livro, uma boa edição. Porque, assim, o que eu tinha, minha experiência passada com muitos audiolivros, é que a qualidade variava muito, tinha uns incríveis e tinha uns que não eram nada bons. E a sensação de ouvir um audiolivro que talvez não foi tão gravado com tanto cuidado é como se você, visualmente, fosse ler um texto e o texto estivesse todo rabiscado e cheio de manchas de café e com uma planta em cima. Tipo, você entende, mas é difícil. Tipo. Então, a gente começou a tentar montar esse catálogo sem embarcar na tarefa impossível que seria vamos gravar todos os clássicos e todas as coisas necessárias para fazer um projeto educativo. Tipo, isso eu e elas também não queriam fazer isso porque, como deficiente, eu sinto muita falta de ser tratada como uma pessoa atual, assim, como alguém que pode estar na discussão agora e que pode ouvir as coisas importantes agora. Eu não quero ficar correndo atrás. Tipo, eu quero saber o que, por outros caminhos e por outras portas e por outras coisas, o que pode me dar informação e o universo que eu posso criar de leitura que, enfim, claro, que cuide da carência que eu tenho como uma pessoa deficiente de não ter tido acesso tão fácil a livros antigos, mas que tenha também as coisas atuais, assim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente considera muito nas nossas escolhas de catálogo e que está sendo a coisa mais maravilhosa do mundo para mim, assim, de poder trabalhar nisso. E também porque a Supersônica ela é comercial, mas a gente tem um lado de parceria e de conversa com os institutos de deficientes visuais. A gente está começando essa conversa no Benjamin Constant, a gente está começando uma conversa no Dorina No Will, porque a Supersônica é uma editora anticapacitista por princípio. Esse é o nosso objetivo. Acho que tem uma coisa da deficiência que ela meio esgarça uma possibilidade de você ver como as pessoas são plurais, como os corpos têm falhas e como que você precisa entender e explorar e ver a potência de todas essas diferenças, assim. Então, acho que esse é meio o desafio que a gente está encontrando e que a gente está sendo maravilhoso e está sendo principalmente muito, muito incrível poder gravar os audiolivros da Annie Ernaux com a Bel, porque é a escritora que ganhou o Prêmio Nobel o ano passado. É a coisa mais atual, por um lado, mas também é muito incrível poder ver a história de uma mulher inteira. Assim. Todos os livros que a gente gravou por agora são os livros da vida dela e você vai acompanhando ela quando o pai dela morre, quando ela faz o aborto, quando ela está num caso amoroso. Você vai... É uma vida inteira. E isso é muito incrível. É o que a Bel falou, é uma coisa coletiva. Assim. Você tem... Quando eu estou ouvindo, eu estou junto com a Bel, eu estou junto com a Annie Ernaux, eu estou junto com o Pedro, eu estou junto... Tem muitas pessoas envolvidas. E não é uma leitura solitária. É uma leitura em conjunto. E acho que isso é muito, muito poderoso. Pessoal, agora os monitores estão passando com papel. Quem quiser fazer pergunta, este é o momento de escrevê-las. Enquanto isso, eu faço mais uma pergunta para a Isabel. Isabel, agora da parte prática. Como é que é teu dia de gravação do audiolivro? Você lê antes? Você tem algum tipo de preparação? São quantas horas de trabalho? Você falou que outro dia fez cansada e gostou do resultado. Como é que é o dia a dia de trabalho? Eu estou descobrindo também. A gente está fazendo, ultimamente, um dia por semana à noite e sábado eu passo eu e Pedro amanhã juntos. E eu também já fiz experiências. Então, ler antes o livro inteiro. Eu sei qual é a curva do livro, né? O acontecimento eu tinha lido antes. E é uma experiência muito legal. Você ler antes e saber a curva do livro e ir lá para trás e começar ele, né? Eu sei o que vai acontecer. E aí, o lugar... Eu fiz uma outra experiência, porque eu assisti, acho que na TV5, não lembro onde, uma entrevista com a Annie Ernaux, onde ela falava sobre
os livros dela e vinham atrizes francesas para ler alguns trechos. E chegou uma atriz francesa e virou para a Annie Ernaux e falou assim: eu não li teu livro, eu vou ler de primeira. E a Annie Ernaux amou isso, porque ela falou: então você vai estar debruçada no precipício da leitura. O Lugar eu li assim, debruçada no precipício da primeira leitura. E eu me emocionei muito, muito. E como pegar essa emoção que vem, né? A emoção da primeira leitura, e ela faz isso muito bem, a Annie Ernaux, ela manipula a nossa emoção assim de uma maneira deliciosa. Então, como pegar esse primeiro impulso e continuar na linha da leitura e da imagem, sem que aquilo borre muito, mas, ao mesmo tempo, dá uma borradinha. Super musical, né? Então, o cotidiano é meio... Estamos assim, eu e Pedro, mas eu quero experimentar outras formas, assim, ler um trecho e não ler outro, fazer primeiras leituras, estudar muito um texto, muito. Né? Agora a gente vai fazer os anos que Mari Beltrão até falou: você não quer gravar os anos? Porque você fica deixando ele para trás? Não, eu acho que ele é o mais importante, é o livro mais difícil de ler, e eu queria muito usar ele para fazer esse tipo de experiência. Deixa eu criar uma partitura aqui, deixa eu ler de primeira aqui. Né? Então, o audiolivro, para mim, é um campo não explorado ainda. E eu acho que eu sou uma desbravadora de uma mata muito legal. E quero muito colocar meu corpo e minha voz à prova para fazer experiências que podem dar certo e podem não dar. Mas já deu, né, Maria? Já deu certo. Deu muito certo. Assim, é uma coisa muito... Sei lá, os livros que você grava não tem erro nenhum. Assim, é tudo impecável. Não, e está sendo... Só dizer que está sendo muito, muito incrível, que as meninas da Fósforo são muito parceiras com esses livros e com outros, que é muito... Quando a gente começou a conversar com a Rita e com a Fernanda, elas falaram: a gente é uma escritora a gente é uma editora que quer ser uma editora com áudio desde o princípio, assim. E é muito, muito incrível poder estar junto nessa com elas, e é isso, muito, muito maravilhoso. Eu acho que né, eu estou montando uma editora que não posso nem chamar de editora, assim, são livros manuais com uma tiragem mínima. Eu nem sei se eu vou vender eles, gente. Mas uma coisa eu sei, vai ter audiobook. Então, eu acho que né, a editora e o audiobook, eu acho que vai ter um casamento aí, um terreno a ser explorado gigantesco. Agora, tem alguma coisa que não pode ter de jeito nenhum num audiobook? Não sei. Eu não... Eu acho que... Não sei responder essa pergunta, assim, porque acho que tem muitos caminhos para serem explorados ainda. Assim. A gente estava pensando até num livro, um dia desses, que é um livro que a gente pensou: a gente pode colocar um monte de ruído atrás, a pessoa está andando na rua, pode ser uma experiência meio... Então, acho que tem experiências mais limpas, e mais sujas, e mais loucas, e mais estranhas para serem feitas ainda. Com o audiobook, eu não fecharia nenhum caminho ainda, assim. Acho lindo não fechar nenhum caminho também, inclusive porque alguns erros, ou alguns exageros, ou alguns não podem virar outras coisas, né? Maria agora falou: poxa, uma leitura com ruídos, e eu pensei: mas tecnicamente a gente também pode colocar no catálogo, no menu, né? Quer com ruído ou sem ruído a leitura? Hein? Outro dia, o que a gente pensou também, Maria, que a gente falou: vamos ler... Acho que a gente estava falando de um livro específico, mas era assim: poxa, eu posso ter um catálogo de vozes, né? O Google faz isso, né? O Waze faz isso. Você quer que quem leia? Então, eu posso ter um catálogo de leitores e leitoras. E estava conversando hoje de manhã com atores, falando: eu acho que é um dever cívico da gente ter um microfone desse em casa, que o governo vai dar para a gente. E aí a gente acorda de manhã e lê um livrinho, lê mais um pouquinho. Cada ator lê um livro por mês. O livro que está lendo, ter a generosidade de ler em voz alta, para outras pessoas lerem o que você está lendo e escutarem. Eu acho tão bonito isso. Gente, a gente tem muito a aprender no mundo. Estamos só começando, né?
E é ótimo saber que não tem proibidão, né? Sem proibidão. A experiência de escuta de um audiolivro, para vocês, pede mais concentração que a de um podcast, que a do rádio? O que ela exige do ouvinte? Boa essa pergunta, hein, Maria? Que bom. São duas experiências diferentes as nossas. Você pode começar, que eu estou pensando. É o lance da concentração, né? A gente estava falando disso, né, Maria? Lembra que a gente falou de uma hierarquia, né? Então, assim, se eu leio 10 livros, eu, hierarquicamente, na nossa cultura, na nossa formação, eu sou mais inteligente do que quem escuta 1000 histórias. Não sei se isso... Se eu quero viver num mundo assim, não. Estou escolhendo viver em outro. Essa concentração... Na leitura, muito se perde, né? Na leitura ocular. Muito se perde. A gente perde muito. Tanto é que releituras são muito bem-vindas. Quem já fez essa experiência de ler um livro várias vezes já viu que viu coisas a mais ou coisas diferentes a cada leitura. Esse mergulho no espaço sonoro, na minha experiência, chega uma hora que me dá um relaxamento quase lisérgico que me leva para um outro lugar e que não é o sono, não é o dormir, é o estar alerta, é o estar muito, muito concentrada, mas eu estou em outro plano da imaginação, um pouco mais Yellow Submarine, sabe? O desenho animado. E eu acho que, às vezes, a concentração excessiva ela é nociva para a nossa imaginação. Escutar também pode ser você ir um pouquinho além deste relaxamento e se deixar visualizar uma coisa através da voz que está sendo dita, né? Eu tenho feito esse exercício muitas vezes durante o dia, que é fechar os olhos. Um tempo, 2 minutos, 5, 10. E é incrível o que muda. A gente já falou bastante sobre isso, né, Maria? Que mundo é esse que começa a aparecer pelo som? E, de repente, você está escutando uma... Né, eu vou falar uma coisa pessoal, assim, que um dos meus filhos chegou da escola e falou: hoje eu fiquei tão quieta na escola, tão quieta. E foi tão bom. Eu escutei tanta coisa. Ela sentou em algum lugar e apurou a escuta, né? Você começa a abrir um horizonte nesse aqui e agora, que é muito interessante. Então, concentração ou não concentração é um outro estado, que acho que não passa nem por isso. Eu concordo. Eu acho que a concentração do audiolivro ele tem a ver com essa outra possibilidade que a escuta te dá, assim. E na minha, enfim, experiência também pessoal, quando eu fiquei cega, quando eu fiquei no hospital, eu não tinha muito nada para fazer, eu não tinha nenhum livro para ler, nenhum palavra cruzada, nenhum filme, nenhum nada. E o que me distraía era tipo poder escutar a história das pessoas que iam me visitar e dos enfermeiros e de todo mundo. Então foi a primeira vez que eu comecei que eu aprendi a ouvir mesmo, que eu aprendi a ouvir uma conversa. E acho que tem isso do audiolivro, que como é uma voz, ele te lembra muito uma coisa que a gente faz todo dia, que é ouvir a história de outras pessoas, assim. Ele, como você identifica a voz que você pode ter, enfim, pausado o audiolivro para fazer uma coisa, quando você volta a ouvir, é aquela voz mesmo. Então a história meio continua e você vai entrando. Tem uma, eu não sei se é uma concentração, mas é uma consideração pela pessoa que está lendo, assim. Acho que você tenta prestar mais atenção do que quando você lê. É difícil para mim lembrar, porque eu não leio visualmente há muito tempo, assim. Mas você tem pode ter uma exaustão em algum momento. E para mim, quando até eu tenho resíduo visual, assim. Então, quando eu estou tentando muito ver uma coisa, é como se eu estivesse sempre tentando me colocar para fora e tentar agarrar todas as coisas, sei lá, que eu consigo ver ainda, assim. E quando eu fecho os olhos, é muito mais fluido e é muito mais, vem por outro lugar, assim. Então, acho que tem a ver com isso.
Gente, eu estou com muitas perguntas e boas aqui da plateia. Eu vou começar, mas vou pedir uma ajuda dos monitores para quando tiver que parar um pouquinho antes para a gente ouvir a nossa segunda coletânea de áudios, que tem uns 2, 3 minutos. Então, peço essa ajuda. Para começar, como vocês pensam as diferenças e semelhanças de ouvir prosa e poesia? Eu achei engraçado porque a gente colocou nos 2 áudios, o primeiro áudio é de prosa e o segundo áudio é de poesia. Eu acho que tem... A poesia, ela mantém, se mesmo quando escrita, ela tem sempre essa coisa, essa tensão, enfim, que o som pulsa ainda na poesia. Então, você sempre, quando você fala, você está meio liberando a palavra de um outro... É o que a Bel falou. O Homero, ele não escreveu nada, é tudo... Ele é um aedo, então as coisas são faladas e depois foram escritas por outras pessoas, porque, enfim, ninguém sabe quem são as pessoas, mas você tem... eu acho que é diferente, acho que com a prosa você conseguiu criar uma distância muito maior, às vezes, assim, da prosa escrita para uma história falada. Então, acho que são caminhos meio diferentes, assim. Acho que você tem que fazer... Não sei como que você volta à dimensão sonora do texto, assim, a parte... voco, do verbo voco visual, na poesia e na prosa é diferente, mas eu não sei muito conclusivamente dizer porquê. Assim. Não tem muita conclusão, né? A Úrsula K. Le Guin, que a gente estava conversando esses dias também, eu estou lendo um livrinho dela muito legal sobre escrita, e ela fala que com 15 anos ela escrevia poesia. A Úrsula, ela é uma escritora de ficção científica, feminista e uma grande ficcionista. E ela escutava a voz do que ela ia escrever. E que, depois, quando ela começou a escrever prosa, isso tende a se perder. A prosa ela tem uma coisa do papel, e que ela fala, não vamos perder isso. Ela escuta o que ela escreve. E aí, conversando, a gente falou, poxa, que bonito, né? Porque é uma escrita pelo som, que tem a ver com a escrita na cena que eu estava falando, que é pelo som, pela música, né? A prosa é música também, como a Úrsula fala. Então, eu acho que também eu não li poesia para gravar audiobook. Eu adoraria fazer isso. Mas tem uma poesia porque música é poesia, então tem uma poesia na prosa, porque prosa também é musical. Outro dia eu estava lendo um livro dificílimo chamado A Morte de Virgílio. Eu fui convidada para ler as 4 primeiras páginas para um artista plástico. É um livro dificílimo. Hermann Bosch, talvez, não sei, alguém deve saber o autor. É dificílimo esse livro. E eu fui indo na musicalidade dele. E foi incrível, porque eu estava compreendendo que o Virgílio estava dentro de um navio e que ele estava quase morrendo e que ele estava escutando os escravos lá embaixo. Eu estava entendendo isso, mas parecia que existia uma muralha gramatical ali, e eu fui pela musicalidade, pela poesia da palavra que eu não entendo. A gente até escolheu um trecho aí do Manuel Bandeira, né? Que é um pouco isso. É o poema Berimbau, do Bandeira, onde a gramática do que ele está falando, a gramática não, o significado de cada palavra me escapa, mas a sensação do poema e ao que o poema me remete vem para mim, pela música da poesia dele. Eu acho que com a prosa isso também acontece, e no audiobook a gente tem isso à mostra, como qualquer tipo de escrita tem a música da poesia dela. E é doido, assim, porque as coisas não são... Eu falei primeiro, eu fui ao longo da resposta da Bel pensando que, de fato, as coisas não são assim tão estanques. A prosa tem um lado sonoro. Por exemplo, para mim, é muito difícil ler o Guimarães Rosa com leitor de tela, porque é tão sonoro que com som fica meio... Com uma leitura tão neutra quanto o leitor de tela, eu sinto que eu perco alguma coisa, assim. Você tem as cartas do Guimarães para a tradutora dele de inglês, que tem um trecho que é muito legal, que ele fala... É uma sequência de palavras, todas meio sem sentido, que a gente não conhece, mas que são palavras para descrever boi.
e todas são anfíbracos, e todas, tipo, ele coloca elas em sequência, ela tem uma quantidade de vogais, as vogais são meio parecidas, assim, e daí aquilo cria meio uma dimensão sonora e plástica quando você está lendo em silêncio. Então, você tem esse jogo também na prosa de você ter som, mas ter um som silencioso, assim. Acho que tem... A Marília Librandi fala isso também naquele texto dela, Escritas de Ouvido, que a literatura brasileira tem muito uma dimensão sonora. A Clarice, o Machado, todos eles têm muito forte a presença do som. Então não sei, acho que acho que é um país muito incrível para a gente poder começar a gravar audiolivros e poder começar a testar os limites da prosa e da poesia no audiolivro. Gente, estamos chegando aos nossos últimos 5 minutos. Mais uma pergunta aqui do público. Nesse mundo onde as pessoas estão acostumadas a áudios sempre no 2.0, vocês duas acham que os audiolivros são também ferramentas para desacelerar toda essa agitação? Essa é minha tese, né? Inclusive, é muito engraçado isso. Para o meu filho, eu estou mandando áudio assim... Oi, filho. Tudo bem? E eu testo para ver se fica a minha voz séria. Eu acho que... Né, prefiro dizer, nesse campo da minha tese, que a gente tem um aprendizado coletivo, planetário, de reaprender a escutar. Né? Porque a gente teve muito... A gente está tendo muita informação. Isso é muito legal, né? Muito acesso. Imagina, na década de 90, eu andava quilômetros por dia nessa cidade, porque eu ia na Mário de Andrade, depois eu ia... Ainda faço isso até hoje. Vou na Mário de Andrade, depois vejo os catálogos. Tem um livro do Rio que aqui é uma raridade. Hoje em dia está tudo na nossa mão. Isso é incrível. Só que a gente é pendular, né? Então, aprender a escutar... talvez seja uma ótima maneira da gente poder potencializar os instrumentos que estão ao nosso alcance hoje em dia. E a gente usar isso a nosso favor, porque a gente está usando um pouco contra, ultimamente. Mas tudo bem, faz parte do processo, vamos acolher isso e vamos aprender juntos. Eu acredito muito. Tanto é que, quando a Dani me chamou para ler esses audiobooks, eu falei assim, gente, eu sou a pessoa... Não foi, Mário? Eu falei, sou a pessoa certa para fazer isso. Vocês estão me chamando porque era para ser eu. Porque eu acho isso um manifesto mesmo. Vamos escutar uns aos outros, livros, reaprender. Eu acho que é isso. Eu acho que antes era muito mais difícil ter acesso aos audiolivros, porque você tinha que ir na biblioteca. Mas agora a gente tem... A maioria das pessoas tem um celular que você pode acessar, pode entrar no YouTube, pode ver a gravação de alguém. Então, na Supersônica, a gente, enfim, vai sempre falar dos nossos livros... bastante, mas a gente quer muito falar dos audiolivros que não são nossos e que a gente ama, porque a gente quer, e a gente até estava falando, quando a gente estava falando com a Isabela, assim, que a gente quer que todas as pessoas aqui saiam apaixonadas por audiolivros, tanto quanto a gente quanto eu e a Bel somos, que é um projeto meio de catequização mesmo, assim. Esse era um dos nossos objetivos. Tem um outro também, né, Maria? Exato. A gente quer primeiro passar pela igreja, depois a gente quer passar pelo Estado para poder ter investimento. A gente quer conquistar a igreja e o Estado. Então, a catequização e, em seguida, a legislação. Apenas. É super humilde os nossos objetivos. Mas acho que deve estar funcionando, né? O pessoal ainda está aqui, está cheio. Olha, gente, estamos chegando ao fim. Antes de terminar, eu convido todos a fecharem os olhos e ouvirem a nossa segunda coletânea de trechos de audiolivros, para a gente se despedir e perceber se a nossa audição está mais apurada agora, depois da conversa. A gente vai ouvir Manuel Bandeira, Berimbau, Gertrude Stein, A Very Valentine, Haroldo de Campos, Isso Não É um Livro de Viagem, Les Poets, When the Revolution Comes, e gravações de Estela do Patrocínio. Em nome da Feira do Livro, eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui hoje assistir a essa conversa, a Maria Stockler Carvalhosa, da Supersônica, e a Isabel Teixeira, por terem compartilhado as suas ideias com a gente. Obrigada. Mas fiquem, que a gente vai ouvir. Berimbau.
Os aguapés dos aguaçais, dos igapós dos japurais, bolem, bolem, bolem. Chamam o saci, sim, 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 ui, 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 ui. O ivaiara nos aguaçais, dos igapós, dos japurais e dos purus. A mameluca é uma maluca, saiu sozinha da maloca, o boto bate, bite, bite. Quem ofendeu a mameluca? Foi o boto. O cuçaru em bota quebrantos. Nos aguaçais, os aguapés, puros canhoto, bolem, peraus dos japurais, de assombramentos e de espantos. Very fine is my Valentine, very fine and very mine. Very mine is my Valentine, very mine and very fine. Very fine is my Valentine and mine. Very fine, very mine and mine is my Valentine. Começo aqui, e meço aqui este começo, e recomeço, e remeço, e arremesso, e aqui me meço. Quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo da. Por isso meço, por isso começo. Escrever 1000 páginas, escrever 1001 páginas, para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar, começar com a escritura. Por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço. Escrever sobre escrever é o futuro do escrever. When the revolution comes, when the revolution comes, when the revolution comes, when the revolution comes, some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know it's revolution because there won't be no commercial. When the revolution comes, when the revolution comes, when the revolution comes, preacher pimps are gonna split the scene with the communion wine stuck in their back pockets. Faggots won't be so funny then, and all the junkies will quit their nod and wake up when the revolution comes. When the revolution comes, transit cops will be crushed by the trains after losing their guns, and blood will run through the streets of Harlem, drowning anything without substance. When the Me ensinaram a morder, chupar, roer, lamber e dar dentadas. E o que você está fazendo aqui? Eu mesmo não sei o que eu estou fazendo, porque não sou eu que gosto de nascer, eles aqui me botam para nascer todo dia e sempre que eu morro me ressuscitam, me encarnam, me desencarnam, me reencarnam, me formam em menos de um segundo. Se eu sumir e desaparecer, eles me procuram onde eu estiver, para estar olhando para o gás, para as paredes, para o teto, e para a cabeça deles e para o corpo deles. Não tem nada para comer, nem beber, nem fumar até agora. Muito obrigada a todos.